Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como criar esse menu de navegação muito massa entre as suas abas do dashboard. Então você tem uma aba com o dashboard de RH com análise de contratações, você tem uma outra com análise de folha salarial, aqui ó, folha salarial por ano, folha salarial por área, você tem uma aba com análise de funcionários ativos, aqui ó, quantos funcionários a gente tem ativos que entraram em cada um dos anos, em cada uma das áreas, e você tem uma análise de funcionários desligados, só que para não ter que ficar trocando aqui, por exemplo, por um menu lateral, alguma coisa assim, você tem essa opção de fazer esse menu bem visual, que fica muito maneiro no seu dashboard. Então, vamos para essa aula aprender a criar isso, e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aqui duas coisinhas para você. Primeiro, vou deixar o arquivo para você conseguir fazer o download e acompanhar passo a passo junto comigo, e vou deixar também o link de um mini curso para você conseguir baixar e conseguir aprender mais sobre esse mini curso de dashboards em Power BI. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Só não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo e bora lá para a aula. Bom, seguinte, esse dashboard que eu te mostrei aqui agora, ele já é o gabarito, ele já está aqui dentro do meu Power BI Online para conseguir compartilhar e tudo mais. Só que o nosso objetivo é a gente ver como que a gente faz ele do zero. Então, no arquivo do zero que você vai ter aí, você vai ter os dashboards simplesmente com as análises sem plano de fundo aqui nenhum. Então, vai ter o primeiro dashboard aqui, a primeira aba, na verdade, que são análises de contratações. Vai ter a segunda aba, que são as análises de folha salarial. Então, quanto que a gente gasta de folha salarial com gênero masculino, gênero feminino. Aqui depois vai ter a aba de análise de funcionários ativos e na quarta aba, análise de funcionários desligados. E aí, eu vi uma referência desse tipo de menu em um site. Então, por exemplo, aqui, eu já comentei, na verdade, algumas vezes, desses sites aqui, ó, tem dois sites, Dribbble.com e Pinterest. Nesses dois sites, você consegue simplesmente chegar aqui, ó, e pesquisar por dashboard. E quando você pesquisa por dashboard, ele vai te dar várias referências de dashboard que você pode fazer. E em uma delas, eu não lembro qual especificamente agora, eu encontrei essa referência de meio que um menuzinho com essas abas, como se fosse parecido com o Google Chrome, sabe? Que você tem as abinhas aqui. Então, você consegue fazer isso no seu dashboard e vou te mostrar agora como. Vamos lá! Então, já que no dashboard a gente não tem plano de fundo nenhum, a ideia é pegar esse plano de fundo e colocar pelo PowerPoint. Show! E aí, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: para você conseguir criar essas abas, elas nada mais vão ser do que retângulos que a gente consegue colocar dentro aqui do nosso PowerPoint, e a gente vai colocar um retângulo para cada aba do nosso dashboard, no caso são 4 abas, e aí a gente vai deixar o retângulo principal da aba que está selecionada de uma cor mais escura e as outras abas aqui mais claras. Então, é bem simples, na verdade, esse processo. A ideia aqui é a seguinte, a gente já vai ter o gabarito aqui, então só para te mostrar mais ou menos como é que seria, deixa eu só apagar essas 4 abinhas aqui, beleza. Aí aqui, qual que é a ideia? Primeiro, você tem que ter esse plano de fundo, esse retângulozinho aqui. Por quê? Esse retângulozinho é o que vai meio que te dar uma noção de, putz, aqui acabou o dashboard, tudo que tiver aqui em cima já dá essa sensação de que é um botão, é uma abinha aqui. E por que isso? Se você não tiver esse cara aqui do fundo, deixa eu tirar esse retângulo aqui do fundo. Tá vendo que fica meio solto aqui esses botões? Então não fica tão legal assim. Deixa eu dar um Ctrl Z. Então quando você for fazer essas abinhas, sempre tenta colocar um retângulo no fundo de todos os seus gráficos e assim que terminar o retângulo, você já começa a colocar essas abinhas aqui, né? Esses retângulos das abas. Senão, de novo, se eu deletar aqui, vai ficar completamente solto no ar, fica meio nada a ver aqui. Beleza, então apaguei aqui nesse nosso primeiro slide, lembrando que a gente tem um para cada aba aqui do nosso dashboard. E como é que você faz? Você vem aqui na guia inserir, dentro de formas, e aí você vai escolher um formato que é o retângulo de cantos arredondados, mas não é esse retângulo de cantos arredondados que a gente geralmente costuma usar. Por quê? Porque ele é arredondado em cima e embaixo. Eu não quero isso. Eu quero um retângulo que seja arredondado somente na parte de cima e embaixo eu quero que ele seja completamente reto, sem canto arredondado nenhum. Então aqui dentro de formas você vai ter o penúltimo aqui. O penúltimo é o cantos superiores arredondados. E você vai usar ele e você vai colocar exatamente do tamanho que você quer que fique. Só que ele ainda ficou meio diferente, tá vendo que as bordas não estão tão arredondadas assim? Então o que você vai fazer? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Nesse retângulo com cantos superiores arredondados, você vai ter um botãozinho amarelo aqui em cima, um botãozinho amarelo aqui embaixo. O que é isso? Aqui embaixo é se você quiser arredondar os cantos, mas embaixo a gente a princípio não quer. E em cima é se você quiser arredondar mais os cantos ou menos. Então vou arredondar um pouquinho mais. E aí vou diminuir esse cara e vou colocar ele lá na nossa parte superior aqui.
E aí só tenta deixar de um tamanho que faça sentido, para também não ficar um negócio muito trambolho aqui. Então vou reduzir aqui um pouquinho. Beleza. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho a largura dele. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar 4 cópias dele, na verdade 3 cópias, né? Para ficar com 4 botões aqui. E aí, para criar a cópia, você segura o Ctrl e o Shift. E vai com a setinha para o lado. Então, Ctrl Shift, setinha para o lado. Ctrl Shift, setinha para o lado. Putz, olha lá, não ficou do jeito que eu queria. Beleza? Por quê? Porque a gente viu que eles ficaram meio grandes e ele já está extrapolando aqui a parte do nosso PowerPoint. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona todos, ó, segurando a tecla Ctrl e vai clicando em cada um deles. E aqui do lado, ó, nessa parte de forma de formato, nessa guia que aparece, quando a gente mexe em algum objeto no PowerPoint, você vai reduzir o tamanho para um tamanho que fique legal. Por exemplo, aí dá para ir testando, ó, 4,2. Acho que talvez possa ter melhorado. E aí, imagina que 4,2 esteja bacana. Então, sei lá, deixa eu botar um 4 aqui. Show. Imagina que você esteja satisfeito com 4. Vou reduzir um tiquinho a altura aqui também. Beleza. Só você falou assim, show, Alon, estou satisfeito com essa largura de 4 centímetros, só que agora eu quero posicionar eles de forma que fiquem organizados aqui dentro do meu PowerPoint. E aí, a primeira coisa que você, às vezes, acaba tentando fazer é, putz, beleza, deixa eu tentar organizar meio que na mão aqui, só que na mão fica zoado, né? Porque aí você acaba deixando um espaçamento diferente entre eles, tá vendo? Ó, o espaçamento entre os dois primeiros é diferente do que o espaçamento entre esses dois últimos. Então, qual é a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, você seleciona esse último aqui. Na verdade, o último ele tem que ficar bem ali na pontinha, tá? Então, ele bem aqui na borda, porque aqui, até um detalhe sobre esse último, na verdade, ele tem que ir até o cantinho. Então, deixa eu aumentar ele um pouquinho. E aqui, na verdade, por que eu estou aumentando aqui a altura dele? Porque esse cara especificamente, ele tem que dar uma noção de preencher essa partezinha que eu estou marcando aqui com o mouse também. Não sei porque eu estou olhando assim, mas tudo bem. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou jogar esse cara para trás. Então, eu vou clicar com o botão direito. Ó, só que na verdade, eu não posso clicar com o botão direito. Se eu clicar com o botão direito e jogar para trás, ele vai ficar atrás de tudo. Então, ele vai ficar invisível. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu ver aqui, então, na guia. Forma de formato, painel de seleção. E eu vou jogar ele aqui, ó. Repara que é esse cara. É esse retângulo de cantos superiores arredondados. Eu vou jogando ele para baixo até ele ficar atrás desse retângulo aqui, tá? Esse retângulo que é, ó, quando eu cliquei nesse retângulo grandão, ele tá mostrando para mim aqui qual é. É o terceiro objeto de baixo para cima. Então deixa eu voltar aqui nesse e eu vou jogar ele no quarto, eu vou jogar ele como quarto objeto da minha lista. Como assim, Alon? Olha só, aqui no quarto objeto, na verdade, quarto objeto não, vou jogar ele no terceiro, que agora sim ele vai ficar atrás. Por quê? Porque agora o objeto que estava em cima dele era aquele retângulo inteiro que estava cobrindo o nosso dashboard. Agora, abaixo dele está justamente aquele nosso cara, que era o retângulo que a gente queria. Então, pronto. Dessa forma, olha como é que ele fica. Ele fica justamente preenchendo esse cantinho. Porque se ele ficasse desse tamanho assim, ia ficar um espaço em branco zoado aqui, né? Nada a ver. Então, pronto. Deixa eu dar um Ctrl Z, ficar preenchido ali. Só que para o espaçamento entre eles ficar certinho, o que eu vou fazer? Eu vou definir, por exemplo, que eu quero esse primeiro retângulo, que ele fica um pouquinho mais para a direita, porque eu não quero que fique um espaçamento tão grande entre eles. E para você não jogar para a direita e acabar, putz, tirando aqui do alinhamento que ele estava, deixa eu dar um Ctrl Z, você vai segurar o Shift e você vai mover ele para a direita. Por quê? Porque segurando o Shift e movendo para a direita, olha só, ele tenta manter mais ou menos na mesma linha. Você pode acabar dando uma tropeçada aqui no mouse e tirar, só que é mais difícil de você tirar exatamente da reta que ele estava. Então, vou jogar aqui um pouquinho mais para a direita e agora eu vou selecionar os 4 objetos. Então, cliquei no primeiro, segurei o Ctrl, cliquei no segundo, segurei o Ctrl, cliquei no terceiro, segurei o Ctrl, cliquei no quarto. Agora você vai vir aqui em forma de formato e você vai clicar nessa opçãozinha daqui que ele tem de distribuir, na verdade. Ó, distribuir horizontalmente. E ele vai distribuir eles e vai colocar o mesmo espaçamento entre todos eles. Então, ele fica com o espaçamento direitinho. O único detalhe aqui que eu reparei, olha só, não sei se você chegou a reparar nisso, mas eu prestei atenção. Olha só, como a gente aumentou a altura desse último retângulo, ele acabou ficando mais arredondado nos cantos. Só que eu não quero que esse último retângulo fique mais arredondado do que os outros. A ideia é todo mundo ficar igual. Então eu vou só diminuir aqui um pouquinho o arredondamento dele e agora sim ele está mais parecido com os outros. Eu, Alon, pessoalmente achei que eles ainda estão muito espaçados entre si. Então eu vou jogar aqui o primeiro um pouquinho mais para a direita. Alon, por que você só está jogando o primeiro para a direita e não está se preocupando com os outros? Porque agora, quando eu seleciono aqui
o primeiro, jogo ele para a direita, e depois eu seleciono os 4 e clico aqui, forma de formato, e distribuir horizontalmente, o que ele faz? Ele pega o primeiro retângulo, o último retângulo e usa eles como base. E aí ele vai distribuir horizontalmente todos os outros para ficar exatamente com o mesmo espaçamento entre si. Então você não precisa se preocupar em alinhar os dois do meio. Só os dois do canto tem que estar na posição que você quer. Ele vai distribuir horizontalmente aqui certinho. Tanto que ele não mexeu no primeiro, nem mexeu no último. Agora ficou certinho pra gente. Deixa eu só aumentar só um tiquinho aqui. Alô, você tem toque? Não sei, mas gosto de deixar o negócio um pouquinho melhor. Então vou jogar aqui um tiquinho para a direita, selecionar os 4 aqui, forma de formato, vem aqui, distribuir horizontalmente. Agora sim, tá bom. Agora o que você vai fazer? Você vai basicamente selecionar eles e escrever o texto que você quer aqui dentro. Primeiro, vamos só ajeitar as cores deles. Então vou clicar aqui, forma de formato, preenchimento da forma, e você pode colocar ali um azul mais escuro. Beleza, eu vou clicar aqui dentro dele para escrever o que é essa aba. Essa aba é de contratações. Aí eu só vou reduzir aqui, vou selecionar o texto com o atalho Ctrl T, e aí eu vou vir aqui na guia página inicial e diminuir aqui um pouquinho o tamanho do texto. Show! Outra coisa que eu fiz no gabarito foi só colocar uma fonte mais bonitinha. Eu coloquei a fonte Montserrat. Montserrat, só que como essa fonte é meio grande, ela ocupa um espaço maior, tive que diminuir aqui. Beleza. E nas outras abas você faz o quê? Nas outras abas você vai precisar deixar elas com uma cor mais clara para mostrar que elas não são a aba que está selecionada. A aba que está selecionada é que está dando maior destaque, que é esse azulzinho aqui. Então as outras, vou clicar aqui nas 3, segurando o Ctrl, forma de formato, preenchimento, e você pode deixar um pouco mais cinza aqui, um pouco mais branquinho, alguma coisa nesse sentido. Só que agora que a gente colocou de cor cinza, dá para perceber algumas coisas. Primeiro, elas estão com bordas, não era para estar com bordas, então eu vou selecionar elas aqui. E contorno da forma eu vou tirar, vou deixar sem contorno. E um detalhe que deu para reparar é que os 3 primeiros retângulos, eles estão dando uma flutuada aqui, tá vendo? Então eles não estão na altura que deveriam estar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os 3 primeiros retângulos, primeiro, segundo e o terceiro, e eu vou jogar eles aqui para ficar bem certinho, bem rente ao nosso retângulo que está aqui embaixo. Show! Só que como ficou bem rente, aí são detalhes, tá? Mas são detalhes que, à medida que você vai deixando o negócio mais redondinho, é legal de você prestar atenção. Como a gente deixou bem rente, ele tá pegando a borda. Então, se ele tá pegando a borda, eu não quero que ele pegue a borda, eu quero que ele fique atrás desse retângulo aqui. Então, para deixar esses botões atrás desse retângulo, você já sabe o que tem que fazer. Esse retângulo aqui que eu estou selecionando, que é o retângulo que está pegando o espaço inteiro, é esse retângulo aqui, é o quarto de baixo para cima do nosso painel de seleção. Então, o que eu vou fazer? Lembrando, Alon, como é que eu faço para abrir o painel de seleção? Clica no objeto qualquer, vem em forma de formato, painel de seleção. Show! Então, esses 3 botões aqui, eu vou jogar eles lá para abaixo do quarto objeto, porque eu quero que eles fiquem atrás desse, que atualmente é o quarto objeto, que é o nosso retângulo. Então, vou selecionar os 3 ali, selecionando os 3. Cadê? Eu vou jogar eles lá para baixo. Vou colocar eles na 4ª posição. Show! Agora, se a gente der um zoom, olha a diferença. Agora eles não estão mais tomando espaço aqui da nossa borda. Por quê? Porque agora eles estão atrás desse nosso retângulo e fica mais visual. E agora é só você colocar a mesma coisa, ou seja, um textinho. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui era análise de salário. Aí só vai ter que selecionar o texto e colocar a letra que dê para enxergar aqui. Então vou colocar um azul escuro e vou colocar a fonte Montserrat e diminuir para ficar com a mesma fonte aqui. A fonte estava 14, aqui está 16, vamos deixar padronizado. Salário. Aqui eu vou escrever, vai ser funcionários ativos. E para não perder tempo formatando aqui esses outros textos, eu vou clicar aqui no primeiro, usar o pincel de formatação e clicar no segundo. Show! Então, contratações, salários, funcionários ativos e o último seria funcionários desligados. Só que nesse último aqui, o retângulo ele é maior, né? Então não dá para escrever aqui, porque senão o texto vai ficar muito embaixo. Então, para esse especificamente, você vai colocar uma caixa de texto, que aí você consegue, com a caixa de texto aqui, na guia, inserir e caixa de texto, você consegue posicionar exatamente onde você quer. Então, vou escrever aqui desligados, e é só vir aqui em cima, colocar a fonte que você quer, do tamanho que você quer. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho para baixo com a setinha para baixo, só para deixar alinhado. E a cor do texto eu vou deixar aqui, essa cor que eu tinha usado também. Show! Agora, tá pronto. O que tem que fazer? Essencialmente só copiar esses 4 carinhas e colar aqui na 2ª aba, na 3ª aba, na 4ª aba. Então, vamos deixar aqui do jeito que estava no gabarito. Depois que você fizer isso, o que você tem que fazer?
você tem que salvar cada um dos seus slides como imagem para você conseguir levar essa imagem e usá-la como plano de fundo lá no seu PowerPoint. Para fazer isso, você vai clicar em qualquer um dos objetos que você tem aqui dentro do seu PowerPoint, então clique em qualquer um deles, e usa o atalho Ctrl T para selecionar tudo. E aí você vai clicar com o botão direito, salvar como imagem. Então, botão direito, salvar como imagem, ele vai selecionar, ele vai pegar tudo que você selecionou e converter em imagem. Beleza. E aqui dentro das opções de imagem, você tem o PNG, que ele chama aqui de formato de gráfico de rede portátil, mas é o famoso PNG. Tem o famoso JPG. Algumas pessoas falam para usar o SVG, o ponto SVG, que é esse elementos gráficos vetoriais escaláveis, que ele acaba tendo uma qualidade um pouco melhor. Só que eu tenho um pequeno porém com isso, tá? Algumas vezes que eu usei o SVG, ele deu uma deformada às vezes no meu plano de fundo. Então, às vezes, quando eu escrevi algum texto com alguma fonte um pouco diferente, às vezes eu gosto de baixar fontes de texto, né, personalizadas na internet, ele dá uma desconfigurada e fica meio borrado, literalmente. Então, às vezes, ele não reconhece quando eu tenho alguma fonte diferente. Então, eu pessoalmente não uso muito o SVG, até porque eu não vejo tanta diferença entre o PNG e o SVG. Mas se você quiser testar com o SVG, nem sempre ele dá problema, mas como eu já vi dar problema de deixar meio desconfigurado, coisa do tipo, eu sempre vou no PNG, que é certinho. Beleza, então você vai salvar aqui, por exemplo, vai salvar a imagem, vai clicar em salvar. No caso aqui eu já deixei disponível para vocês nos arquivos da aula a imagem da página 1, da página 2, da página 3 e da página 4. Agora é só a gente abrir o Power BI e colocar os nossos planos de fundo. Então eu vou clicar aqui na parte de formatação, tela de fundo e você vai procurar a imagem. Então eu vou colocar aqui a imagem da página 1. Quando você colocar a imagem, duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, você precisa tirar a transparência, porque ele coloca a imagem transparente, por algum motivo. Então você tem que tirar a transparência para 0. Beleza. Só que tá vendo que a imagem ainda não está cabendo? Parece que a imagem está tipo um monstro brutamonte aqui gigante. Porque você tem que ajustar a imagem para ela ficar do tamanho exatamente da sua tela. Então você vem aqui em ajuste da imagem e clica em ajuste. E ele vai ficar certinho, ele vai se encaixar ali no tamanho da nossa tela. Show! Agora vamos fazer para as outras abas. Vou clicar aqui na segunda aba e já fazer mais rapidinho. Então, tela de fundo, procurar, página 2, ajuste da imagem em ajuste e transparência 0. Beleza, mesma coisa nos outros. Página 3, tela de fundo, que é a terceira foto, ajuste em ajuste, parece meio redundante, e transparência 0. Mesma coisa aqui na última página. Procurar, página 4, ajuste em ajuste e transparência 0. Beleza, foi. Agora o que falta? Falta a gente fazer com que esses botões eles sejam clicáveis, que atualmente eles não são clicáveis, né? Então, eles são simplesmente uma imagem. Então, para fazer isso, a gente vai ter que clicar aqui na guia Inserir e vir aqui em Botões e a gente vai criar um botão em branco. Por quê? Porque o botão em branco, ele vai criar aqui do lado, ele vai servir para a gente, por exemplo, clicar nessa imagenzinha de salário e ele levar a gente para a segunda aba do dashboard, que é a aba de salário. Então, esse botão em branco, na verdade, ele até acaba tendo um contorno, né? Então, a gente vai ter que editar ele para realmente ficar em branco. Então, eu vou vir aqui nele, na parte de estilo, e aí eu vou tirar o ícone, vou tirar toda a borda, vou tirar tudo. A única coisa que ele tem que fazer é executar uma ação. Então, eu vou clicar aqui nessa opção de ação, ativei essa opção. O que eu tenho que fazer? O que eu quero que esse botão execute? Eu quero que ele execute uma ação do tipo navegar entre páginas do meu dashboard. Então, eu vou clicar aqui em navegação na página. E qual é o destino que eu quero que esse botão me leve? Eu quero que ele me leve para a aba 2. Então, vou selecionar aqui a aba Dashboard RH 2. Pronto. Agora esse botão vai funcionar. Se eu clicar fora dele para terminar de editar e clicar no botão, só um detalhe que para usar botões dentro do Power BI Desktop, que é o Power BI que a gente usa só para editar, a gente não usa para compartilhar, aqui no Power BI Desktop, para usar o botão você tem que segurar o Ctrl. Então segura o Ctrl, clica nele e pronto. Ele levou a gente lá para a aba número 2. Perfeito. Agora o que a gente tem que fazer então? Criar um botão para a terceira aba e um botão para a quarta. Então vou clicar aqui, para não perder muito tempo criando novos botões, formatando eles, copia e cola o primeiro botão que você já criou. Então, Ctrl C, Ctrl V, coloca aqui dentro dos ativos. A única coisa que você vai ter que mudar do botão que você copiou para o botão que você colou é qual é a aba que ele está te levando. Então agora eu quero que esse terceiro botão, na verdade o segundo botão que a gente criou, né, ele me leve para a aba Dashboard RH 3. Pronto. Só que agora eu vou copiar e colar e fazer a mesma coisa para a quarta aba. E aí a ação que ele vai fazer é me levar para a aba Dashboard RH 4. Pronto. Eu tenho aqui o botão para ir para a segunda aba,
E aí se eu voltar para a primeira aba, tem um botão para ir para a terceira. Se eu voltar aqui para a primeira aba, tem um botão para ir para a quarta. Só que, obviamente, o que a gente tem que fazer? Se tem um botão para ir, tem que ter um botão para voltar, para não acabar caindo num buraco negro ali que você entra e não consegue sair mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses botões e vou colar nas outras abas. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que nessa segunda aba, eu vou ter o botão aqui para ir para a aba de ativos, aba de desligados, só que a gente não criou nenhum botão para a aba de contratações. Então, eu vou copiar e colar um botão. E aí, nessa aba de contratações, nessa primeira caixinha, eu vou trocar a ação que ele está fazendo para ir para o dashboard RH, página 1. Pronto. Então, agora eu tenho 4 botões. Um que me leva para a página 1, um que me leva para a página 2, outro para a página 3, outro para a página 4. Agora é só copiar esses 4 botões, Ctrl C, vem na terceira página, Ctrl V. Vem na quarta página, Ctrl V. Pronto. Agora a gente tem botão para tudo. Se você clicar aqui na segunda aba, ele te leva. Se você quiser voltar para a primeira aba, ele te leva. Quero para a terceira, quero para a primeira, quero para a última e assim por diante. E já está funcional 100% direitinho aqui no nosso Power BI. Ah, Alon, a pessoa que eu for compartilhar o dashboard também precisa ficar apertando a tecla Ctrl para usar os botões? E a resposta é não, porque lembra, o Power BI Desktop é o nosso ambiente de desenvolvimento, ou seja, o ambiente onde a gente edita os dashboards. A gente não vai compartilhar com ninguém isso aqui, a gente compartilha não o arquivo, mas sim o dashboard final. Como? Fazendo o que a gente fez já em algumas outras aulas aqui no canal, que é indo na guia página inicial, clicando no botão de publicar, e aí você clica aqui ó, na opção de salvar. E aí, caso você tenha o login do Power BI, se você não tem, dá para criar o login de forma gratuita, que a gente também ensina aqui no canal, você vai ter essa opção de, subir o seu Power BI aqui dentro da sua área de trabalho, né? E aí, quando você sobe dentro da sua área de trabalho, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui no meu. Eu abri aqui, abri aqui o app.powerbi.com, vim na minha área de trabalho, que foi onde eu fiz o upload desse arquivo aqui, do relatório, e por aqui ele funciona. Eu posso clicar aqui no canto superior direito, vir aqui em tela inteira, e ele já funciona sem precisar, minha mão livre aqui, sem usar a tecla Ctrl, tá aqui, desligados, salário, contratações e assim por diante, e assim funciona perfeitamente bem. Então, se você gostou aqui do conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like, se você gosta que a gente traga esse tipo de vídeo aqui, com dicas de design, de dashboard, porque se você gostar desse conteúdo, se tiver bastante like nesse vídeo, eu entendo que é um tipo de vídeo que vocês gostam e passo a trazer cada vez mais aqui no canal. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Se você chegou aqui até o final, não esquece de comentar nossa famosa hashtag até o fim, Alon. E muita gente pergunta assim, Alon, vocês têm um curso completo de Power BI? Então, sim, a gente tem um curso completo de Power BI. Se você quiser saber mais, é só vir aqui na descrição do vídeo que tem mais informações. Ele tem uma página detalhada com tudo sobre o curso. E aproveitando, além do curso completo aqui da hashtag, eu vou disponibilizar para você um mini curso gratuito. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, o link do mini curso gratuito também vai estar ali na descrição. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê no próximo vídeo.